paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Que Deus em Cristo Jesus venha te abençoar mais esse dia, né? Eu já tenho certeza que Deus já te deu inúmeras bênçãos, né, no dia de hoje. Eu tenho certeza que o Senhor já fez grandes coisas na sua vida no dia de hoje. E ainda que você fala assim, mas eu não vi nada ainda, né? Acordei e tal. E só de você acordar e respirar esse ar já é uma bênção de Deus, né? Já é uma maravilha de você tá aí no seu lar, né? Tá aí com a sua comidinha aí na mesa, por mais simples que seja, né? Nós já podemos levantar a mão para o céu e dar glórias a esse Deus maravilhoso, né? Então o desejo do meu coração é que você receba as mais ricas bênçãos que Ele ainda tem para sua vida no restante desse dia, né? Deus tem grandes coisas para você, para nós, nessa tarde de sexta-feira. Que o Senhor continue te abençoando. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe, não esqueça de dar o seu like aí também, que é muito importante para a divulgação desse trabalho nosso, né? Desse vídeo que nós estamos fazendo. Nossa intenção continua sendo a mesma, né? Promover a palavra de Deus, pregar uma palavra genuína, sem mistura, para a tua vida, né? Então, todas as vezes que nós dedicamos esse momento, esse vídeo, e mesmo quando nós estamos fazendo uma outra coisa, um outro procedimento, às vezes nós fazemos alguma culinária, às vezes algum passeio, nós não deixamos de ler uma palavra ou de mencionar uma palavra de Deus, né? Porque é a base do nosso canal, que é o Pérolas e Tesouros, né? Pérola por quê? Tesouros por quê? Porque a pérola, ela vem, né, escondidinha na casca ali, na capinha da ostra, né? E ela vem escondida, você olha assim por fora, assim, negócio feio, né? Não é muito bonito. Quem falar que uma ostra é bonita, não sei, não é muito bonito. Mas quando ela se abre, né? Lá no meio dela, né? Lá no meio dela tem, né, uma pérola, né? Então é algo que está escondido. Então a palavra de Deus, às vezes você olha assim por fora, é um livro, né? Às vezes não tem nenhum atrativo, né? Algo que, nossa, que legal, né? Mas quando você começa a folhear, quando você começa a ler, quando você começa a pedir ajuda ao Espírito Santo, ele vai trazendo essas pérolas que são as revelações, né? Que são aquilo que está escondido nos detalhes, né? E Deus vai revelando pela sua grandeza através do Espírito Santo. E
nos dando esse tesouro, né? Que é a palavra de Deus. Então, nosso canal é Pérolas e Tesouros, tá? Porque a palavra de Deus, ela é tanto pérola como tesouro para a nossa alma. Então, deixa aí seu like, né? Compartilhe aí, convide seus amigos, né? Amigas para participar, se você quiser ouvir uma palavra de Deus, tá aí, né? Agora, quem gosta de histórias, de contos de fadas, de outras, né? Outros entretenimentos, vai estranhar com o canal, porque o nosso canal a base do nosso canal é a palavra de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Mas eu tenho certeza que os irmãos aí gostam, que os irmãos são uma bênção aí no nosso canal, os irmãos estão sempre aí comentando, estão sempre aí falando, dando like, né? E compartilhando. Os irmãos são uma bênção aí para o nosso canal. Eu quero ler uma palavra aqui rapidamente, né? Para não cansar os irmãos, né? Nossa palavra é uma palavra, né, que a gente procura aí estar falando entre 20 e 30 minutos, né? Para deixar bem explicado, né? Para não ter dúvida. Então por isso que a gente leva um tempo. Então a gente não consegue também ser tão rápido, né? Então a gente, para explicar bem, a gente leva esse tempinho aí, mas é bênção de Deus, tá, irmãos? Eu quero ler uma palavra em Marcos, Evangelho de Marcos, e o capítulo capítulo 16, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Mas eu quero ver um detalhezinho que ficou nessa palavra, e eu quero compartilhar com você nesse dia de hoje, tá? Eu vou ler todo o texto, só para nós entendermos melhor, tá? O contexto e tal, e vou frisar o que eu quero falar aqui nesse dia de hoje. A ressurreição de Jesus, Marcos 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Eu quero ficar aqui com esse versículo de número 7, tá? Que diz assim, ó: mas
ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia. Frisando aqui a parte e a Pedro, tá? Eu quero ficar e refletir com os irmãos essa palavra aqui, essa parte, que é muito importante, que às vezes a gente lê e passa por cima de algumas coisas e não percebe, né? Veja bem que as Marias, né, chegaram ao sepulcro, mas Jesus já havia ressuscitado, né? Jesus já havia ressuscitado. E aquilo que parecia ser um jovem nada mais era do que um anjo de Deus, que estava ali para passar a mensagem para aquelas mulheres de que Jesus já havia ressuscitado e que ele não estava mais ali. E além dessa mensagem que o anjo passava de que Jesus já havia ressuscitado, né? Além dessa mensagem, tinha o segmento dessa mensagem, era que elas deveriam comunicar aos discípulos e a Pedro, né? E aí a gente fica se perguntando, mas por que e a Pedro, né? Por que destacou? Por que o anjo não falou assim, olha, fala para os discípulos que Jesus ressuscitou, dê a mensagem para os discípulos? Mas veja bem que o anjo, ele fez questão de destacar o Pedro. E aí a gente fica se perguntando por quê, né? Porque em ocasião antes, né, de Jesus ser crucificado, né, nós vemos, né, só para nós recapitularmos a narrativa bíblica, nós vemos que quando Jesus falava que ele iria morrer, que ele iria ser maltratado, chicoteado, crucificado, e que Jesus disse, olha, vocês vão me abandonar, né? Porque já era uma profecia bíblica que, né, feriu os pastores e as ovelhas se dispersaram, né? Que já estava em Isaías escrito isso. Então Pedro era uma pessoa muito impetuosa. Pedro era uma pessoa que era o pessoal do norte diz, né, pra frente. É uma pessoa muito pra frente, né? É uma pessoa que a minha avó falava, era muito entrão, né? Então ele queria tomar a frente, né? Ele tinha esse jeito sanguíneo dele. Só para você ter uma ideia de quem era Pedro, né? Pedro era um discípulo de Jesus que se tornara apóstolo, né? Ele era uma pessoa que ele subia a oração, ele ia ao monte com uma espada na cintura, né? Pedro era uma pessoa que
era uma pessoa sanguínea, uma pessoa que, embora andava com Jesus, que aí nós aprendemos algo que não é porque a pessoa anda com Jesus que ela se tornou um anjo. As pessoas têm dificuldade em algumas áreas da vida. Tem algumas áreas da vida da pessoa que serve a Deus que são áreas que são dificílimas. Umas em uma área, outras em outra, mas sempre tem uma área da vida que é difícil. Pedro tinha uma dificuldade tremenda em se relacionar, né? em ter comunhão, né? com aqueles que lhe cercavam. Então Pedro era uma pessoa difícil, né? E era esse Pedro aí que Jesus havia escolhido para ser um dos seus discípulos, que era pescador, um homem bruto, um homem lapidado pelo mar, pela tempestade, né? pela os ventos dos mares, né? Pessoas que têm o seu caráter formado na dificuldade e se tornam uma pessoa rude, né? Uma pessoa grossa, né? Uma pessoa sem nenhum tipo de cultura, mas o Senhor o havia escolhido. Então, é interessante que quando então Jesus começou a fazer esse discurso de que ele iria morrer de cruz e que os discípulos iam abandonar, Pedro já tomou a palavra, falou: de maneira nenhuma, Senhor, eu seguirei a ti até a morte, né? Mas Jesus falou assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então, quando Jesus foi crucificado, ou melhor, estava indo ser crucificado, que ele já tinha sido preso, e Pedro o seguia de longe, diz a palavra de Deus, que agora já aquele homem que dizia que morreria estava ao longe, né? Então ele deu um passo atrás daquilo que ele falou. E quando começaram a reconhecer, porque não tem como, um seguidor de Cristo ele é reconhecido. As pessoas percebem a diferença, né? Aquele que segue é Cristo, tá, irmão? Não estou falando aqueles que andam por aí, né? Os que seguem a Cristo, ele é reconhecido. E as pessoas começaram a falar: não, você é um seguidor dele, você fala como ele, você age como ele. Ele não, e começou a praguejar: eu não conheço esse homem, não conheço, e negou a Cristo várias vezes, 3 vezes para ser específico. E no momento que ele negou pela 3ª vez, o galo cantou e ele lembrou, ele viu Jesus passando para ser crucificado, e ele lembrou das palavras de Jesus e foi chorar amargamente. E o pecado que Pedro cometeu era um pecado grave, porque o pecado que Pedro cometeu impedia ele, né, de ser aceito diante de Deus. Porque Jesus disse: aquele que me negar, né, diante dos homens, eu também o negarei diante de Deus. Então esse pecado impedia que Cristo confessasse a Pedro diante de Deus, dizendo: esse é meu discípulo. O pecado de Pedro impedia essa ação. E
E Pedro chorou amargamente, já não sentia mais apóstolo, já não sentia mais como um discípulo, já não sentia mais um seguidor de Jesus. Você consegue imaginar aí, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, o seu mestre sendo crucificado, o pecado que ele havia cometido. Então, com certeza Pedro já estava sem esperança da vida, de tudo, rejeitado, porque as pessoas rejeitam fácil quando você irmão. Essa é a real. Quando você peca, quando você erra, quando você faz qualquer coisa, as pessoas só estão esperando, só estão olhando ali, ó, estão de olhos. E Paulo falou que assim, ó, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Deixemos todo o embaraço e o pecado tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. Então as pessoas estão assim, olhando. É agora que ele cai, é agora que ele erra, é agora que ele vai falar um palavrão, é agora que ele vai fazer isso, é agora que ele vai fazer aquilo. As pessoas estão na expectativa, estão nas arquibancadas desse mundo, esperando que você erre, que você caia e que você seja excluído. Então você imagina na época a revolta dos companheiros, fala, você negou Jesus, rapaz. Nós não tivemos coragem, nós fugimos, mas pelo menos não negamos. Imagina, as pessoas, rapaz, Jesus falou que você é a pedra, mas que você vai ter autoridade, mas você não vai ser pastor não, rapaz, você não vai ser líder de ninguém aqui não, você negou o Senhor. Nessas alturas Pedro nem pensava em ser líder de nada, Pedro pensava apenas na salvação da tua alma, da sua alma. Mas o Senhor Jesus é misericórdia. Você não tem ideia da misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus? De você pecar desde que haja arrependimento genuíno e verdadeiro. De você pecar e seu pecado ser perdoado instantaneamente. É assim a graça, a misericórdia dele. É tremenda a misericórdia do Senhor. E quando Jesus viu Pedro chorando, Jesus já havia perdoado Pedro. Quando Jesus viu que Pedro se arrependeu daquele jeito, Jesus já havia perdoado. Entendeu? Mas o problema é que nós não nos perdoamos. Nós não nos perdoamos. Entendeu? Nós não tomamos posse do perdão, não nos perdoamos, não perdoamos aos outros. O ser humano é assim, que não é para ser assim. Entendeu? Cristo nos deu essa graça, né, essa misericórdia para nós usarmos com as pessoas também. Se você vê alguém que está caindo, que está se distanciando, estenda a mão para essa pessoa e traga ela para o reino. Não abandone ela, não critique ela, não deixe ela largada ao léu. Traga ela para o reino. Pedro estava só. Pedro estava se sentindo um lixo, um trapo. Mas de repente Jesus ressuscita. E Jesus sabe disso. E Jesus dá uma ordem para o anjo, dizendo para ele, olha, o anjo dizendo, Jesus já ressuscitou. Comunica aos discípulos, não esqueça de Pedro,
Não esqueça de Pedro, entendeu? Não esqueça dele, porque ele faz parte dessa equipe, dessa família. Agora você imagina a alegria e satisfação. Eu não sei se você consegue imaginar a alegria e a satisfação de Pedro, quando as irmãs chegam e falam para os discípulos: olha, Jesus ressuscitou, o anjo mandou avisar vocês, mas também mandou avisar você, Pedro, que ele ressuscitou. Você não está de fora, você faz parte. Que tremendo, né, irmãos? Que maravilha, maravilha. Então, a palavra de Deus para o seu coração nessa noite, nessa tarde, é que não importa o que você fez, o que você cometeu, o deslize que te afastou de Cristo, se você o negou por causa do pecado, por causa de um prato que o mundo lhe ofereceu, o Senhor está dizendo, como disse para os discípulos: eu ressuscitei. Eu quero que vocês saibam, quero que você também saiba. Entendeu? A palavra de Deus é para você saber que Ele ressuscitou e que Ele contempla o íntimo. Às vezes as pessoas já te julgaram, já até te lançaram no inferno, já está condenado, isso aí não tem mais jeito, né? Mas o Senhor está falando para você: eu ressuscitei. Eu fiz o que ninguém no mundo, no céu, na terra pode fazer. Eu ressuscitei. E se eu fiz o impossível, eu posso também te perdoar. Entendeu? O teu lugar ainda está vazio, esperando ser preenchido por você. Seu lugar ainda está na casa do Pai, está na igreja. Seu lugar no círculo de oração, no grupo da mocidade, no grupo de obreiros, na nave da igreja, no diaconato. O teu lugar ainda está te esperando. Tome posse dessa palavra hoje, porque Jesus ressuscitou e está dizendo para você: nada é impossível, eu posso todas as coisas. Que Deus te abençoe, né? Que o Senhor possa falar mais profundamente no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.